Existe uma diferença muito grande entre ser uma pessoa boa e ser uma pessoa respeitada. E muita gente nunca percebe isso. Algumas pessoas passam a vida inteira tentando ser educadas, agradáveis, disponíveis, compreensivas. E mesmo assim, sentem que não são levadas a sério, sentem que são ignoradas, sentem que as pessoas falam por cima delas, sentem que ninguém realmente respeita o que elas dizem. E o pior é que, na maioria das vezes, isso não acontece porque falta inteligência, nem porque falta capacidade, nem porque falta valor. Acontece porque existem comportamentos que, sem perceber, fazem os outros te enxergarem como alguém fraco, inseguro ou fácil de ignorar. O respeito não vem só do que você é por dentro. O respeito vem da forma como você se comporta, da forma como você se posiciona, da forma como você reage ao mundo. E existem atitudes que, se você continuar tendo, vão fazer as pessoas te tratarem como alguém que pode ser deixado de lado. Neste vídeo, você vai entender algumas coisas que precisa parar de fazer se quiser ser mais respeitado, mais levado a sério e até mais atraente aos olhos das pessoas. Não são mudanças mágicas, são mudanças de postura. E às vezes, uma pequena mudança de postura muda completamente a forma como o mundo reage a você. A primeira coisa que você precisa parar de fazer é tentar agradar todo mundo. Isso pode parecer algo bonito, pode parecer algo educado, pode até parecer sinal de humildade. Mas na prática, tentar agradar todo mundo faz as pessoas sentirem que você não tem posição própria. Quando você concorda com tudo, quando você nunca diz não, quando você sempre se adapta para não incomodar, quando você evita qualquer conflito, as pessoas começam a perceber que você não se respeita o suficiente para sustentar o que pensa. E quando alguém não sustenta o que pensa, os outros param de levar essa pessoa a sério. Existe uma diferença entre ser educado e ser submisso. Existe uma diferença entre ser gentil e ser alguém que aceita tudo. Existe uma diferença entre ser compreensivo e ser alguém que não sabe se posicionar. Pessoas respeitadas não tentam agradar todo mundo. Elas sabem que nem todo mundo vai gostar delas. Elas sabem que nem sempre vão concordar com todos. E mesmo assim, continuam sendo quem são. E isso, por mais estranho que pareça, gera respeito. Porque quando alguém percebe que você não muda sua opinião só para ser aceito, essa pessoa entende que você tem firmeza. E firmeza transmite segurança. Muitas vezes o medo de desagradar vem do medo de ser rejeitado, do medo de ficar sozinho, do medo de que as pessoas não gostem mais de você. Mas a verdade é que quando você vive tentando agradar todo mundo, você acaba deixando de ser você mesmo. E as pessoas percebem isso. E quando percebem, deixam de te respeitar. Você não precisa ser grosseiro, não precisa ser arrogante, não precisa sair discutindo com todo mundo, mas precisa aprender a dizer não, precisa aprender a discordar. Precisa aprender a não se moldar o tempo todo só para caber no que os outros esperam. Porque o respeito começa quando você para de se abandonar para ser aceito. A segunda coisa que você precisa parar de fazer é se explicar demais o tempo todo. Isso é algo muito comum em pessoas que têm medo de serem mal interpretadas, medo de que pensem algo errado, medo de que não entendam suas intenções. Então, elas explicam tudo, justificam tudo, detalham tudo, pedem desculpa por tudo. E sem perceber, passam a imagem de alguém inseguro. Pessoas que são respeitadas não ficam se justificando o tempo todo. Elas falam o necessário, elas explicam quando realmente faz sentido, mas não sentem necessidade de convencer todo mundo de que estão certas. Quando você se explica demais, parece que está pedindo permissão para ser quem é, parece que está tentando provar que merece estar ali, parece que precisa da aprovação dos outros para se sentir confortável, e as pessoas sentem isso. E quando sentem, automaticamente te colocam em uma posição mais fraca. Repare em pessoas que passam confiança. Elas não falam demais, não se defendem o tempo todo, não entram em longas justificativas para cada decisão. Elas simplesmente dizem o que precisa ser dito e seguem. Isso não é arrogância, isso é segurança. Quando você começa a falar menos e se explicar menos, algo curioso acontece.
As pessoas começam a prestar mais atenção no que você diz, porque quem fala demais parece estar tentando convencer, e quem tenta convencer demais parece inseguro. Mas quem fala com calma, quem fala sem pressa, quem não sente necessidade de provar nada, passa a impressão de que sabe exatamente quem é. E nada gera mais respeito do que isso. Se você quer ser mais respeitado, precisa aprender a se posicionar sem pedir desculpa por existir. Precisa aprender a falar sem sentir que precisa se justificar o tempo todo. Precisa entender que você não precisa da aprovação de todos para ter valor. E quando você começa a agir assim, as pessoas começam a te enxergar de forma diferente. Na próxima parte, vamos falar sobre outros comportamentos que fazem muita gente perder o respeito sem perceber e que podem estar impedindo você de ser levado mais a sério, mesmo tendo capacidade, mesmo tendo valor, mesmo tendo potencial. Outra coisa que você precisa parar de fazer, se quer ser mais respeitado, é falar demais sobre seus planos. Existe um erro muito comum que muita gente comete sem perceber. Sempre que começa algo novo, sempre que tem uma ideia, sempre que pensa em mudar de vida, a pessoa sente vontade de contar para todo mundo. Conta para amigos, conta para a família, conta para colegas, conta para qualquer um que esteja disposto a ouvir. E no começo parece bom. Parece que você está se motivando. Parece que está assumindo um compromisso. Mas na prática, falar demais sobre seus planos pode fazer as pessoas te levarem menos a sério. Porque o mundo não respeita intenção, o mundo respeita resultado. Quando você fala muito sobre o que vai fazer, mas ainda não fez, as pessoas começam a te enxergar como alguém que só fala. E mesmo que isso não seja verdade, a imagem que fica é essa. Existe algo curioso no comportamento humano. Quando alguém é realmente focado, realmente determinado, realmente disciplinado, essa pessoa não sente necessidade de anunciar tudo. Ela simplesmente faz. Ela trabalha em silêncio. Ela aprende em silêncio. Ela erra em silêncio. Ela melhora em silêncio. E quando os resultados aparecem, as pessoas percebem. E quando percebem, o respeito vem naturalmente. Não porque você pediu, não porque você explicou, mas porque ficou evidente. Falar menos sobre seus planos não significa esconder tudo. Não significa viver isolado. Não significa não compartilhar nada com ninguém. Significa parar de usar palavras como substituto de ação. Muita gente fala tanto sobre o que vai fazer que sente como se já tivesse feito. E isso engana a própria mente. Você recebe elogio antes da hora. Recebe incentivo antes da hora. Recebe reconhecimento antes da hora. E quando isso acontece, a motivação diminui. Por isso, pessoas que são respeitadas costumam ser mais reservadas. Não porque são frias, não porque são arrogantes, mas porque aprenderam que nem todo mundo precisa saber de tudo. E aprenderam que falar menos faz com que cada palavra tenha mais peso. Quando você começa a agir assim, algo muda. As pessoas começam a te observar mais. Começam a te ouvir com mais atenção. Começam a perceber que quando você fala, não é só conversa. E isso gera respeito. A próxima coisa que você precisa parar de fazer é aceitar tudo em silêncio só para evitar desconforto. Muita gente acha que ser respeitado significa ser sempre calmo, sempre paciente, sempre compreensivo. E sim, calma é importante, paciência é importante, equilíbrio é importante, mas existe uma diferença entre ter controle emocional e aceitar qualquer coisa. Quando você aceita tudo, as pessoas percebem. Quando você nunca se posiciona, as pessoas percebem. Quando você nunca diz que algo te incomodou, as pessoas percebem. E aos poucos, começam a ultrapassar seus limites. Não porque querem te prejudicar, mas porque não sentem resistência. O respeito nasce quando existe limite. Pessoas respeitadas não precisam gritar. Não precisam discutir por qualquer coisa, não precisam provar que são fortes, mas quando algo passa do limite, elas se posicionam, elas falam, elas deixam claro, elas não fingem que está tudo bem quando não está. E isso muda completamente a forma como os outros se comportam com elas. Quando alguém percebe que você nunca reclama, nunca discorda, nunca reage,
Essa pessoa entende, mesmo sem perceber, que pode fazer qualquer coisa. E quando alguém sente que pode fazer qualquer coisa, o respeito desaparece. Ter postura não é ser agressivo. Ter postura é saber dizer com tranquilidade: isso eu não aceito, isso não está certo, isso não funciona para mim, isso passou do limite. Sem drama, sem grito, sem escândalo, mas com firmeza. E firmeza transmite força. Muitas pessoas perdem respeito não porque são fracas, mas porque têm medo de parecerem duras demais, têm medo de parecerem arrogantes, têm medo de criar conflito, têm medo de desagradar. Só que quando você evita qualquer desconforto, acaba criando um problema maior. As pessoas param de te levar a sério, e quando o respeito diminui, tudo muda. As pessoas falam com você de qualquer jeito. As pessoas não escutam o que você diz. As pessoas não consideram sua opinião. As pessoas não sentem que precisam te tratar com cuidado. E isso não tem a ver com aparência, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com status, tem a ver com postura. Quando você aprende a colocar limites, mesmo que no começo seja difícil, mesmo que no começo pareça estranho, o mundo começa a reagir diferente. Na próxima parte, vamos falar sobre outros comportamentos que parecem pequenos, mas que fazem muita gente perder respeito sem perceber. E que, quando corrigidos, mudam completamente a forma como as pessoas te enxergam. Outra coisa que você precisa parar de fazer, se quer ser mais respeitado, é reagir a qualquer coisa. Pessoas que são facilmente provocadas, facilmente irritadas, facilmente abaladas, acabam transmitindo uma sensação de fragilidade, mesmo que não sejam frágeis por dentro. Quando qualquer comentário te afeta, quando qualquer crítica te desestabiliza, quando qualquer opinião diferente já te faz querer se explicar, discutir ou provar que está certo, as pessoas percebem que você não tem controle sobre si mesmo. E quando alguém não tem controle sobre si mesmo, dificilmente transmite autoridade. Existe algo muito forte na forma como seres humanos enxergam uns aos outros. Quem reage demais parece inseguro. Quem se altera demais parece instável. Quem precisa responder tudo parece estar tentando provar algo. Mas quem mantém a calma, quem escolhe quando falar, quem decide quando vale a pena responder, passa uma sensação completamente diferente. Passa a sensação de alguém que não precisa vencer todas as discussões, de alguém que não precisa ter razão o tempo todo, de alguém que não depende da opinião dos outros para se sentir seguro. E isso gera respeito. Isso não significa aceitar tudo, não significa ser indiferente a tudo. Não significa fingir que nada te afeta. Significa escolher suas reações. Significa entender que nem toda provocação merece resposta, nem toda crítica merece explicação, nem toda opinião merece debate. Pessoas que são respeitadas sabem disso. Elas não se desgastam com qualquer coisa. Elas não entram em qualquer discussão. Elas não tentam convencer todo mundo. Elas observam, elas analisam, elas falam quando realmente importa. E quando falam, as pessoas escutam. Porque quem fala o tempo todo perde peso. Mas quem fala pouco ganha atenção. Existe uma força muito grande em alguém que não reage imediatamente, porque isso mostra controle, mostra maturidade, mostra segurança. E segurança é uma das coisas que mais geram respeito. A próxima coisa que você precisa parar de fazer é se diminuir para caber nos outros. Muita gente faz isso sem perceber. Muda o jeito de falar dependendo de quem está perto. Finge que não sabe o que sabe. Finge que não pensa o que pensa. Finge que não quer o que quer. Tudo para não parecer diferente. Tudo para não chamar atenção. Tudo para não incomodar. Só que quando você se diminui para ser aceito, as pessoas sentem isso. E quando sentem, deixam de te respeitar. O respeito nasce quando você sustenta quem você é, mesmo quando isso não agrada todo mundo. Isso não significa ser arrogante. Não significa se achar melhor que ninguém. Não significa sair impondo sua opinião. Significa não abandonar sua identidade só para se encaixar. Pessoas que são respeitadas não tentam ser iguais a todo mundo. Elas são educadas, são tranquilas, são acessíveis, mas não escondem quem são. Quando você começa a se adaptar demais para agradar, quando começa a rir do que não acha engraçado,
quando começa a concordar com o que não acredita, quando começa a fingir que está tudo bem só para não criar clima, você vai perdendo presença. E presença é uma das coisas que mais fazem alguém ser respeitado. Presença não tem a ver com falar alto. Não tem a ver com ser o centro das atenções. Não tem a ver com mandar nos outros. Tem a ver com estar confortável sendo quem você é. Quando alguém percebe que você não precisa fingir, que você não precisa impressionar, que você não precisa se diminuir, essa pessoa automaticamente te vê com outros olhos, porque a maioria das pessoas vive tentando se encaixar. A maioria das pessoas vive tentando agradar. A maioria das pessoas vive com medo de não ser aceita. Então, quando aparece alguém que simplesmente é sem exagero, sem esforço, sem necessidade de aprovação, isso chama atenção e chama respeito. Se você quer ser mais respeitado, precisa parar de abandonar quem você é só para não desagradar. Precisa parar de se esconder para parecer mais fácil de lidar. Precisa entender que nem todo mundo vai gostar de você. E tudo bem. Porque quando você sustenta sua própria identidade, as pessoas podem até não concordar com você, mas passam a te levar a sério. E na próxima parte, vamos falar sobre um dos comportamentos que mais fazem alguém perder respeito sem perceber. Algo que acontece quando ninguém está olhando, mas que muda completamente a forma como você se sente e a forma como o mundo reage a você. A última coisa que você precisa parar de fazer, se quer ser mais respeitado, é abandonar sua disciplina quando ninguém está vendo. Esse é um dos pontos mais importantes. E também um dos mais ignorados. Muita gente quer ser respeitada, quer ser levada a sério, quer ser admirada, quer que os outros enxerguem valor nela, mas não percebe que o respeito começa muito antes de qualquer pessoa olhar. O respeito começa na forma como você se comporta quando está sozinho, quando ninguém está cobrando, quando ninguém está avaliando, quando ninguém está assistindo, quando ninguém vai saber se você fez ou não fez. É nesse momento que a maioria das pessoas relaxa. Promete que vai fazer e não faz. Diz que vai mudar e não muda. Começa algo e para no meio. Fala que vai se dedicar e desiste quando fica difícil. E aos poucos, sem perceber, vai perdendo o respeito por si mesma. E quando você perde o respeito por si mesmo, os outros sentem. Pode não ser algo consciente. Pode não ser algo que alguém saiba explicar. Mas as pessoas percebem quando alguém não confia em si próprio. Percebem quando alguém fala uma coisa e faz outra. Percebem quando alguém não sustenta o que promete. Percebem quando alguém não tem constância. E nada destrói mais o respeito do que falta de constância. Pessoas respeitadas não são perfeitas. Não acertam sempre. Não têm motivação todos os dias. Mas têm disciplina. Fazem o que precisa ser feito mesmo quando não estão com vontade. Continuam mesmo quando ninguém está aplaudindo. Persistem mesmo quando parece que ninguém percebe. E isso cria algo muito forte. Cria uma sensação de firmeza. Quando alguém olha para uma pessoa disciplinada, mesmo sem saber exatamente por quê, sente que aquela pessoa é diferente. Sente que pode confiar. Sente que aquela pessoa não desiste fácil. Sente que aquilo que ela fala tem peso. E quando suas palavras têm peso, seu respeito aumenta. Muita gente acha que respeito vem da aparência. Outros acham que vem do dinheiro. Outros acham que vem do cargo. Outros acham que vem da forma de falar. Mas o respeito verdadeiro vem da coerência. Quando o que você fala combina com o que você faz. Quando o que você promete combina com o que você entrega. Quando o que você mostra por fora combina com quem você é por dentro. E essa coerência se constrói no silêncio, nos dias comuns, nos dias difíceis, nos momentos em que ninguém está vendo. Se você quer ser mais respeitado, precisa parar de viver só para impressionar os outros e começar a viver de um jeito que você mesmo respeite, porque quando você se respeita, sua postura muda, sua fala muda, sua energia muda, sua presença muda. E quando sua presença muda, o mundo reage diferente. As pessoas te escutam mais, as pessoas te interrompem menos, as pessoas te observam mais, as pessoas pensam 2 vezes antes de te desrespeitar. Não porque você pediu, não porque você exigiu,
Mas por que ficou claro que você não é alguém que se abandona? Neste vídeo, você viu coisas que precisa parar de fazer se quer ser mais respeitado. Parar de tentar agradar todo mundo. Parar de se explicar demais. Parar de falar mais do que faz. Parar de aceitar tudo em silêncio. Parar de reagir a qualquer coisa. Parar de se diminuir para caber nos outros. E parar de abandonar sua disciplina quando ninguém está vendo. São mudanças simples, mas não são fáceis, porque exigem maturidade. Exigem consciência, exigem coragem. Mas quando você começa a aplicar essas coisas, algo muda. Talvez não no primeiro dia, talvez não na primeira semana, mas aos poucos, as pessoas começam a te enxergar diferente. E mais importante que isso, você começa a se enxergar diferente. E quando isso acontece, o respeito deixa de ser algo que você tenta conquistar e passa a ser algo que naturalmente te acompanha. Se esse vídeo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários qual dessas atitudes você percebeu que precisa mudar. Eu gosto de ler porque muitas vezes o que você escreve pode ajudar outra pessoa que está passando pela mesma fase. E se você gosta desse tipo de conteúdo, onde a gente fala sobre comportamento, mentalidade, presença e evolução pessoal, aproveita para ver o próximo vídeo do canal. Porque entender como o mundo funciona por fora é importante, mas entender como você funciona por dentro muda tudo.